Galera, o Flávio Bolsonaro passou dos limites e ele acabou passando vergonha histórica, galera. Você não vai acreditar na baixaria desonesta que ele acabou soltando nas redes sociais simplesmente para tentar atingir o presidente Lula. Galera, o cara ele partiu pro desespero total, sem filtro, sem limites, disparando que a ligação entre o presidente Lula e o Lulinha é tão óbvia que não precisa nem fazer DNA. Pessoal, uma armação nojenta que a militância deles simplesmente saiu espalhando, só que o tiro saiu pela culatra de um jeito tão humilhante, galera. Enquanto ele tentava lacrar, um documento oficial e definitivo da PGR simplesmente começou a circular, desmentindo essa palhaçada toda na cara dele. E o teto de vidro do Flávio, bom, ele tá atolado em escândalos que ele tá rezando pro povo esquecer bem agora. E nesse vídeo, galera, eu vou triturar frase por frase como a verdade massacra essa acusação sem prova nenhuma. Fica comigo até o final, porque a última parte com certeza vai te deixar de queixo caído. Quando a gente bota a mentira dele do lado do documento real da PGR, simplesmente a farsa desaba. Agora, já deixa o like, porque a humilhação do clã Bolsonaro tá só começando nesse vídeo. Então vamos desmascarar o teatro desse senador. O Flávio Bolsonaro, que tá usando o cargo, a pré-candidatura pelo PL, simplesmente para fazer politicagem barata, acabou mirando no presidente Lula e no filho dele, o Fábio Luiz, o conhecido como Lulinha. Ele tentou de forma criminosa e sem escrúpulos empurrar o nome do Lulinha para dentro das investigações sobre o INSS. A frase que ele tá usando foi pura apelação, galera. Ele diz que não precisa nem fazer DNA, ou seja, uma tentativa porca de cravar ali uma culpa que só existe na cabeça dele. Mas nós vamos quebrar essa narrativa bem na hora, tá? Cadê a prova, senador? Onde está o único documento, uma transação, um fiapo de evidência que acabe sustentando esse ataque? Não existe. O que ele faz é usar investigações preliminares como se fossem condenação, um jogo sujo e repetitivo de campanha, porque ele simplesmente não tem propostas para o nosso país. Então daqui a pouquinho, galera, você vai ver o míssil da PGR que está implodindo essa mentira com base na lei e não em achismo de rede social. Agora, galera, veja o tamanho do tombo do Flávio. A própria Procuradoria-Geral da República, que é quem está investigando o caso com total independência, já entregou o parecer oficial e limpou a barra do entorno do Lulinha. Sabe o que diz o documento? Que não existe nenhum indício de crime. A PGR cravou que o Lulinha não fechou nenhum negócio com o governo federal. A Polícia Federal apontou um contato dele com a empresária Roberta. Sim, apontou, mas nenhuma negociação com a máquina pública acabou avançando, porque tudo foi simplesmente ilegal. Contato, galera, não é crime e diálogo não é corrupção, por mais que a oposição tá chorando agora. E o golpe final no Flávio é que a PGR afirmou com todas as letras que esse caso não tem relação nenhuma com os desvios do INSS. Ou seja, galera, o órgão máximo da investigação desmentiu o Flávio Bolsonaro na cara dura e enterrou o papo do DNA. Não é narrativa de aliado, galera, é a PGR que tá esfregando a legalidade e a verdade na cara desses mentirosos. Agora, galera, segura essa, tá? Porque a defesa do Lulinha veio com os pés juntos e deu uma aula de transparência que o Flávio Bolsonaro simplesmente não aguenta, tá? O advogado do Fábio Luiz, ele soltou a verdade que a extrema-direita tá tentando esconder. Ele nem sequer foi indiciado nesse inquérito, galera. Sabe o que um inocente faz? O Lulinha se colocou voluntariamente à disposição do STF, abriu o sigilo bancário, abriu o sigilo fiscal e ainda acabou prestando todos os esclarecimentos de cabeça erguida. Enquanto Flávio Bolsonaro tá latindo nas redes sociais, fingindo que é juiz, na vida real, o Lulinha acabou
colaborando com a justiça, porque quem não deve simplesmente não teme. E isso muda totalmente o cenário e mostra quem tá do lado da verdade. E a ironia suprema, enquanto tá tentando atacar a família do presidente Lula, o Flávio tá escondendo um esqueleto gigantesco no armário. E daqui a pouquinho eu vou te lembrar o passado sombrio que fez o senador tremer de medo quando ele é questionado. Galera, é de uma hipocrisia de revirar o estômago. O Flávio Bolsonaro quer posar de fiscal da moralidade contra a família do presidente Lula, mas o currículo dele é um verdadeiro mar de lama. Esqueceu do escândalo monumental das rachadinhas? O Ministério Público acabou denunciando o Flávio por organização criminosa, lavagem de dinheiro, peculato e apropriação indébita. Ele só não foi condenado ainda porque ele se blindou lá no foro privilegiado e ele conseguiu anular o caso, não porque acabou provando inocência. Agora, sem falar na famosa loja de chocolates que levantou suspeitas graves de lavar dinheiro e a mansão de 6 milhões em Brasília com dinheiro que ninguém sabe de onde ele brotou. Agora, quem tá inventando mentira contra o Lulinha é o mesmo cara que tá atolado em processos reais e documentados até o pescoço. Agora, isso é fato público, histórico vergonhoso de quem não tem moral para apontar o dedo. Galera, e a tática rasteira deles continua, tá? O Flávio, ele adora usar o codinome Marcola para simplesmente atacar ali o Marco Aurélio Santana Ribeiro, ex-chefe de gabinete, tentando criar ali uma cortina de fumaça. É fato que o assessor recebeu um repasse e por ética foi afastado da campanha do Lula? Sim. O governo está agindo com rigor e transparência, mas o Flávio, ele faz uma fraude intelectual, ele joga o Lulinha, o ex-assessor e o escândalo do INSS no liquidificador de fake news para tentar enganar o eleitor e fazer aparecer ali que é tudo da mesma coisa. Só que a verdade destrói o algoritmo dele, processos são separados e acusação contra um simplesmente não vira prova contra o outro. Isso é desespero de guerrilha digital de quem sabe que vai perder a eleição. É por isso que o trabalhador precisa abrir muitos olhos e não compartilhar esse lixo, porque a oposição tá vivendo de pescar cego que só lê manchete mentirosa. Agora vamos entender o desespero do Flávio Bolsonaro simplesmente para atacar logo agora. A CNN já desmascarou o plano. O fator Lulinha virou a única tábua de salvação de uma campanha que tá derretendo. A estratégia é manjada, como o Flávio tá sofrendo uma rejeição brutal e o próprio Centrão queria chutar ele da disputa. Ele precisa ali inventar um inimigo e atacar a família do Lula simplesmente para inflamar a militância cega. Não foi por acaso, galera, que ele escolheu como vice o Alfredo Gaspar, ex-relator da CPMI do INSS. A chapa deles foi montada exclusivamente para espalhar lama e ódio. É puro marketing de esgoto disfarçado de denúncia séria. O papo do não precisa de DNA é somente um slogan barato para tentar enganar o povo, enquanto as investigações reais estão provando que a família do presidente simplesmente tá limpa. Então, eles estão usando o sofrimento dos aposentados como palanque eleitoral e isso é uma covardia sem tamanho. Agora, pessoal, o mais revoltante é que essa tática de transformar boato em condenação é o manual mais velho da extrema-direita. Só que o time do Lula tá jogando com a verdade e tá botando uma linha vermelha que destrói a oposição. Não existe um único papel, linha ou até mesmo rascunho oficial que coloque o presidente Lula como investigado nesse processo do INSS ou até mesmo nas conversas do seu próprio filho. O nome do nosso presidente está absolutamente intocado e limpo nos autos. Isso não é blindagem, é a prova da honestidade de quem está governando para o povo. Galera, é exatamente essa verdade que o Flávio Bolsonaro está tentando rasgar e está tentando esconder na marra, misturando alhos com bugalhos para fazer o eleitor menos atento, é claro, achar que o Lula tem envolvimento, quando na verdade o processo não aponta nada contra o presidente. Então, eles estão atacando o pai porque sabem que não conseguem derrotar o Lula no debate de propostas. E a galera, tem um detalhe que tá deixando os bolsonaristas espumando de ódio nas redes sociais.
Mesmo com esse bombardeio diário de mentiras, de ataques covardes, o tiro deles acabou explodindo na própria cara. Pesquisas internas que estão sendo apuradas pela CNN estão revelando que o presidente Lula continua esmagando na liderança, tanto no primeiro turno quanto em todas as simulações de segundo turno. Plano maligno de tentar desgastar o governo, destruindo a reputação da família dele, simplesmente acabou falhando miseravelmente. Sabe o que isso prova, galera? Que o povo brasileiro aprendeu a vacinar contra fake news. O eleitor sabe muito bem separar o que é desespero político do Flávio do que é a realidade de um governo que está mudando o país. Mas nós não podemos baixar a guarda, galera. Quanto mais perto de outubro, mais essa baixaria deles vai escalar. Agora, estar armado com a verdade dos fatos é a nossa única defesa para esmagar essas narrativas golpistas. Agora, galera, vamos deixar muito claro aqui para a militância, tá? As fraudes que estão acontecendo lá no INSS são reais, são um crime bárbaro contra o povo. Quadrilhas roubando aposentadoria de idoso e aplicando desconto ilegal merecem cadeia e punição máxima. Doa quem doer. E o governo Lula é o primeiro a exigir punição rigorosa para esses criminosos. Galera, o que nós estamos estraçalhando aqui não é a gravidade do roubo do INSS, que é com certeza, pessoal, monstruoso. O que nós estamos triturando é a canalice do próprio Flávio Bolsonaro de tentar colar o nome do Lula e do Lulinha num crime onde a própria PGR já disse que eles não têm participação nenhuma. Agora, exigir justiça de verdade é o papel de um governo sério. Inventar culpado na internet para ganhar voto é simplesmente populismo barato e nojento. O clã Bolsonaro está usando a dor do aposentado como trampolim político e isso o Brasil não pode perdoar. Agora, galera, se você reparar bem no comportamento da oposição, o time deles é cirúrgico. Sempre que o governo Lula avança com um projeto bom para o povo, ou até mesmo quando sai ali uma pesquisa mostrando o Lula disparado, a máquina de fake news liga o turbo para inventar ataques pessoais. Não é coincidência de calendário, galera, é desespero de assessoria para desviar o foco do sucesso do governo. Enquanto eles estão fazendo circo no Twitter, discutindo DNA, tentando ali abafar as conquistas sociais e econômicas do país e ainda escondem que não tem nenhum projeto para salvar o INSS, é a velha tática dos covardes, quando não conseguem debater economia, não conseguem falar sobre emprego, sobre saúde, eles atacam a família do presidente e torcem para o circo pegar fogo na imprensa. Só, galera, que o povo ele quer resultado, quer comida na mesa e não textão apelativo de senador com medo da justiça. Agora vamos passar a régua e deixar desenhado o tamanho da vitória da verdade contra a mentira do Flávio Bolsonaro. O que é fato, galera? O Lulinha tem inquéritos no STF? Tem. Mas a própria PGR deu um soco no estômago da oposição, cravou que não há nenhuma prova de negociata com o governo ou com até mesmo o INSS. Agora, o que é fato? A defesa ela provou que ele sequer foi indiciado e ainda entregou voluntariamente todos os dados bancários. Agora, do outro lado, o que acaba sobrando, galera, é puro lixo eleitoral. A frase do nem precisa de DNA é somente um delírio desesperado do Flávio para gerar ali engajamento na bolha dele. É bizarro ver um cara atolado em denúncias graves de rachadinha, lavagem de dinheiro e mansões suspeitas querer ditar moralidade. Agora, a falta de credibilidade do Flávio é tão gigantesca, galera, que o ataque dele contra a família do Lula acabou virando piada nacional e só tá provando que eles não têm como vencer no voto. Agora, a realidade é que a extrema-direita brasileira tá vivendo de apontar o dedo pro quintal dos outros para tentar esconder a própria podridão. Mas aqui, galera, nesse canal, a gente não dá trégua para mentiroso, não. Nós vamos continuar blindando a verdade e mostrando os fatos reais, seja cobrando a punição dos verdadeiros culpados ou fraudadores do INSS, ou até mesmo lembrando o Brasil dos processos que estão assombrando o Flávio Bolsonaro. Então, a verdade ela liberta e a mentira do clã Bolsonaro simplesmente não vai passar batida. Agora, o bicho vai pegar aqui nos comentários, hein, galera? Você acha que esse ataque desesperado e sem provas vai enganar alguém ou vai virar ali um bumerangue e fortalecer ainda mais o presidente Lula rumo à vitória? Galera,
deixa aqui a sua opinião nos comentários. Não se esqueça, galera, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa aquele likezão, porque quando você deixa o like, você comenta aí no vídeo, você ajuda o nosso canal, o YouTube a entregar o nosso vídeo para mais pessoas, e assim o nosso canal vai continuar crescendo cada vez mais. E se você ainda não é membro do canal, clica aqui embaixo, ó. Se você clicar aí embaixo e se tornar membro, você vai demonstrar que você apoia de verdade o nosso canal e você vai nos ajudar a continuar trazendo conteúdo relevante, otimizado, verdadeiro para você em primeira mão, e assim você não vai perder nada do que está acontecendo no âmbito da política nacional. Até o próximo vídeo!